Então, pessoal, para a gente entender melhor sobre o que é o câncer, nós vamos discutir sobre a epidemiologia dessa doença, que é a sua distribuição na população. Em seguida, a gente vai explorar então o que realmente é um câncer, seguido dos fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença. E a gente vai ver com mais detalhe um pouco sobre as alterações genéticas que acontecem durante o desenvolvimento do câncer. E para finalizar, a gente vai estar discutindo sobre as terapias disponíveis para o tratamento de câncer. Então, quanto à distribuição do câncer no mundo, para o ano de 2020, a Organização Mundial de Saúde estimou uma incidência de aproximadamente 19 milhões de novos casos de câncer em todo o mundo. O câncer mais comum em 2020 foi o câncer de mama, com quase 12% de todos os novos casos. Em segundo lugar, foram os cânceres de pulmão, seguido pelo de câncer coloretal, como os cânceres mais incidentes, que é então o número de novos casos. E ainda, entre os cânceres mais comuns, nós temos o de próstata, estômago, útero, seguido de cânceres desenvolvidos em outros órgãos. Em relação à mortalidade, no ano de 2020, nós tivemos aproximadamente 10 milhões de mortes decorrentes do câncer. O tipo de câncer que mais levou a óbitos foi o câncer de pulmão, com 18% dos casos. E em segundo lugar, câncer de colo retal, seguido pelo câncer de fígado. Ainda outros tipos com bastante associação à mortalidade foram os cânceres de estômago, mama, esôfago e pâncreas. Então, com isso, a gente pode observar que entre os números de novos casos e o índice de mortalidade, a gente tem uma diferença entre os cânceres que aparecem. Isso se deve a diferenças em relação à resposta aos tratamentos disponíveis em cada tipo de câncer. E, além disso, essa distribuição vai estar sendo variável em diferentes regiões do mundo, em que a gente tem populações diferentes e também diferentes situação socioeconômica que vai interferir no acesso aos tratamentos. Especificamente no caso do Brasil, o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, estimou para 2020, em média, 625 mil novos casos por ano, sendo os cânceres mais comuns o de próstata e de mama em homens e mulheres, respectivamente. E para ambos os sexos, o segundo câncer mais comum seria o câncer coloretal. Já para homens, em seguida, nós temos o câncer de pulmão, de estômago e de cavidade oral, seguido por outros tipos de câncer. E já nas mulheres, o terceiro tipo de câncer mais comum é o de colo de útero, e seguido de pulmão, e em seguida outros tipos de cânceres. Em relação à mortalidade decorrente dessa doença no Brasil, nós temos mais de 220 mil casos de óbitos relacionados ao câncer, sendo que nos homens o mais comum associado a óbitos foi o câncer de pulmão, enquanto que nas mulheres o câncer de mama. E assim a gente pode ver que no Brasil, por exemplo, como eu comentei, a gente tem uma situação um pouco diferente do que a gente vê na média global. Então, o que é o câncer, essa doença então tão frequente no mundo? As células normais vão ter um processo de divisão que é controlado pelo ciclo celular, e nesse processo, se acontece, elas têm um ciclo de vida normal, que em algum momento elas vão para a morte celular, a apoptose, e o ciclo controla quando a divisão dessas células deve acontecer. E o que então acontece no câncer? Essas células vão começar a se multiplicar de forma descontrolada, então há uma perda do controle do ciclo celular devido a alguma mutação. E então, essas células que teriam um controle pelo ciclo vão estar aumentando o seu número. E durante esse processo, para se tornar um câncer, que é o processo que a gente chama de carcinogênese, nós temos o acúmulo de mutações durante esse processo. E então, com novas mutações, além de se multiplicarem excessivamente,
nós também vamos ter, por exemplo, a perda do formato das células, que é um processo que a gente chama de displasia. E o formato das células é diretamente relacionado à sua função. Então, dessa forma, na displasia, as células vão perder a sua função normal no organismo. Então, com o decorrer de maior acúmulo de mutações, a gente tem, chega a ter uma massa de células desordenadas, com esse crescimento, com várias alterações. Inicialmente, o que pode surgir pode ser uma neoplasia benigna, que nesse caso ela ainda tem uma certa organização e não vai invadir outras regiões do corpo ou levar a uma metástase. E já no câncer, quando essas células se tornam uma neoplasia maligna, o crescimento já vai se dar de forma mais desordenada, como a gente pode ver aqui nessa representação, e essas células vão estar invadindo tecidos adjacentes e elas podem se desprender, entrar na corrente sanguínea e ir para outros órgãos, estabelecer uma massa de células cancerosas em outra região do corpo, que é o que a gente chama de metástase. Então, só para a gente enfatizar, a diferença de uma neoplasia benigna e da neoplasia maligna é que na benigna a gente não vai ter invasão nem metástase, enquanto na neoplasia maligna, que é realmente um câncer, é quando a gente tem também invasão e metástase. Como a gente mostrou nos primeiros slides dos diferentes tipos de câncer, o câncer não é uma doença só, ele pode se iniciar em diferentes tecidos do organismo. Eu trouxe aqui como um primeiro exemplo o câncer de mama. A mama é formada aqui, principalmente nessas regiões, de estroma, que representa a parte de tecido adiposo, que é a gordura. E também nós temos as regiões dos lóbulos e os ductos. Os lóbulos são as glândulas produtoras de leite e os ductos vão ser tubos que conduzem esse leite. E o câncer de mama geralmente vai se desenvolver ou nos ductos ou nos lóbulos. Então a gente vai ter câncer de mama lobular ou câncer de mama ductal, sendo o ductal o mais comum. E esses diferentes tipos de câncer de um mesmo órgão vão estar tendo um comportamento diferente e também resposta diferente a tratamentos. Um outro exemplo que eu trouxe foi cânceres que são desenvolvidos a partir de células B. As células B, que a gente já conversou na primeira semana de imunoterapia, são células do nosso sistema imunológico que produzem anticorpos. E os cânceres que se iniciam nessas células podem ser leucemias ou linfomas. E qual que é a diferença principal entre esses tipos de câncer? As leucemias se iniciam principalmente de células mais imaturas, como por exemplo aqui pré-células B localizadas na medula óssea, em que quando essas células passam por um processo de carcinogênese, de acúmulo de mutações até o início de um câncer, elas podem iniciar, por exemplo, uma leucemia linfóide aguda. Já em células mais maduras, como as células B já em linfonodos, quando essas células passam pelo processo de carcinogênese, a gente tem o surgimento de linfomas. Alguns exemplos são os linfomas de Burkitt, linfoma folicular, linfoma difuso de grandes células B. Então, a gente vai ter vários tipos diferentes de câncer iniciado numa mesma célula. E ainda, quando essas células se diferenciam em plasmócitos, que são quando elas realmente estão liberando anticorpos, a gente também pode ter o desenvolvimento de câncer a partir dessas células, que seria, por exemplo, o mieloma múltiplo. Bom, pessoal, então agora que já sabemos um pouco mais sobre o que é o câncer, vamos falar sobre alguns dos fatores de risco que levam a célula a ter aquelas mutações que vão favorecer a carcinogênese. Os fatores de risco, eles podem ser ambientais ou genéticos. Vou começar falando um pouco sobre os fatores de risco ambientais. O principal fator de risco ambiental é o tabagismo, que é diretamente relacionado ao desenvolvimento do câncer de pulmão,
que, como a gente viu nos slides anteriores, é um dos cânceres mais incidentes e o que mais causa mortalidade no mundo. Além disso, o tabagismo não está só relacionado ao desenvolvimento de câncer de pulmão, mas também cânceres de cabeça e pescoço. Outro fator de risco é o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, que está relacionado ao desenvolvimento de cânceres principalmente de fígado, mas também de estômago e cânceres da cavidade oral. Outro fator de risco também é o consumo excessivo de alimentos ultramente processados e de carne vermelha, que está relacionado ao desenvolvimento de câncer coloretal, que são cânceres em diferentes porções do intestino. Outro fator de risco também é a exposição frequente e desprotegida ao sol, que está relacionado ao desenvolvimento de cânceres de pele, principalmente o melanoma, que é um dos cânceres de pele mais agressivos. Exposição também a agentes físicos e químicos podem levar ao desenvolvimento de câncer, como, por exemplo, a exposição aos agentes físicos rádio e polônio, que foram descobertos pela cientista Marie Curie, que talvez vocês tenham ouvido falar sobre, quando recentemente foi lançado um filme chamado Radioactive. Exposição a agentes químicos também podem levar ao desenvolvimento do câncer, como é o caso da exposição ao agente químico endosulfan, que é um agente utilizado em inseticidas, que até 2013, um desses produtos inseticidas estava liberado para uso no Brasil. Agentes químicos encontrados em agrotóxicos também são reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde como potencialmente carcinogênico para humanos. E, inclusive, aqui no Brasil, algum desses agentes químicos utilizados em agrotóxicos é liberado. A exposição também a alguns agentes biológicos, como vírus e bactérias, podem favorecer a carcinogênese. Um exemplo é pela infecção com o HPV, que é o papiloma vírus humano, que está relacionado ao desenvolvimento de câncer de colo de útero. Também temos a bactéria Helicobacter pylori, que a infecção em humanos está associada ao desenvolvimento de câncer de estômago. E vale ressaltar, pessoal, que a exposição a esses agentes não necessariamente vão levar ao desenvolvimento do câncer. Como a gente falou nos slides anteriores, a carcinogênese ela é um acúmulo de mutações que geralmente levam muito tempo para se desenvolver. E além desses fatores ambientais, temos também os fatores genéticos, que podem ser herdados, né, que vêm de família, ou eles podem ser esporádicos, quando são mutações novas que aparecem no organismo. Então agora eu vou falar sobre algumas dessas mutações que podem que podem favorecer ao desenvolvimento de um câncer. Um exemplo é por genes que têm um ganho de função, que são chamados de oncogenes. Por exemplo, aqui tem o exemplo do HER2, que em condições normais, em células saudáveis, ele está expresso na membrana celular, e quando esse receptor ele é ativado, ele envia sinais de proliferação, sobrevivência e migração para a célula. Porém, quando por alguma mutação esse gene passa a ser amplificado e gerar mais dessas proteínas na membrana da célula. Então, quanto mais dessas proteínas são ativadas, maior vão ser os sinais de proliferação, sobrevivência e migração dessas células. E isso favorece a carcinogênese. O HER2, por exemplo, ele é altamente expresso em câncer de mama. Então, quando a gente ouve falar nos diferentes tipos de câncer de mama, a gente escuta que o câncer de mama pode ser HER2 positivo ou negativo. Quando o HER2 ele é negativo, quer dizer que os níveis de expressão dessa proteína estão normais, que eles não estão alterados ou mutados. Quando um câncer de mama é HER2 positivo, quer dizer que ele está sendo super expresso na célula. Por outro lado, alguns genes eles são responsáveis pela regulação negativa da proliferação, mandando sinais à célula para diminuir a proliferação celular, como é o caso da proteína RB.
Na célula, a proteína E2F, ela manda sinais de proliferação celular. Porém, quando a RB se liga a E2F, ela vai inibir a função do E2F. Então, não vai ter sinais de proliferação para a célula. Porém, quando por alguma mutação a RB ela perde a sua função, ela não vai ligar ao E2F, então o E2F vai mandar sinais descontroláveis de proliferação para a célula. Isso desregula o ciclo celular e promove a carcinogênese, favorece a mutação celular. Talvez vocês já devem ter ouvido falar sobre a RB, que é um gene responsável pelo desenvolvimento do retinoblastoma, que é um câncer na retina, que recentemente ficou famoso no caso da filha do Thiago Leifert, que foi diagnosticada com esse câncer, que é um câncer bem comum em bebês e crianças pequenas. Então agora que já falamos um pouco mais sobre o que é o câncer, a frequência e a distribuição do câncer do mundo e alguns dos fatores de risco que promovem o surgimento dessa doença, vamos falar um pouco sobre as formas de terapias que existem para tratar os cânceres. As terapias convencionais consistem na cirurgia, radioterapia e quimioterapia, que são as formas de tratamento que vêm sido utilizadas por mais tempo e que são a primeira linha de tratamento para alguns dos cânceres. A cirurgia, ela consiste na remoção parcial ou total do tecido acometido pela doença. E a cirurgia, ela pode estar associada ou não com alguma das outras formas de terapia. Porque, por exemplo, durante a remoção do tecido canceroso, que é visivelmente canceroso, pode ficar para trás algumas células cancerosas que, se não tratáveis, podem desenvolver um novo câncer, continuar desenvolvendo câncer. Então, se associa-se a cirurgia com alguma das outras terapias para prevenir essa proliferação das células cancerosas que ficaram para trás. Já a radioterapia e a quimioterapia, elas consistem em causar danos ao DNA das células para que elas não se proliferem e eventualmente leva à morte celular. A radioterapia, ela consiste em utilizar radiação ionizante que vão causar danos ao DNA das células cancerosas. Um exemplo dessa radiação ionizante é a que é utilizada nos exames de raio-x. Porém, na radioterapia, são usadas doses que no mínimo chegam a 20.000 vezes a mais do que as que são utilizadas nos exames de rotina de raio-x. A quimioterapia age de forma parecida, porém utilizando medicamentos quimioterápicos que vão levar danos ao DNA das células cancerosas. A diferença entre a radioterapia e a quimioterapia, uma das diferenças também, é que a radioterapia ela é mais localizada, ela vai ser aplicada no lugar, no local onde foi diagnosticado o câncer. Já a quimioterapia, ela é mais sistêmica, é um medicamento que vai ser injetável e que vai para a corrente sanguínea do paciente. Vale lembrar também que tanto a radioterapia quanto a quimioterapia, elas vão atingir não somente as células cancerosas, mas também células saudáveis. Porém, as células cancerosas, elas estão com muito mais mutações e elas são bem mais sensíveis à ação dessas terapias, da radioterapia e da quimioterapia. Já as células saudáveis, elas são mais resistentes aos danos causados por esses tratamentos e elas conseguem se recuperar melhor. Esses tratamentos, eles funcionam bem para vários tipos de cânceres, porém, como vimos nos primeiros slides, né, o câncer ainda é uma doença com alta mortalidade. E alguns tipos de cânceres não respondem bem a esses tratamentos convencionais. Então, com isso, foram surgindo novos métodos de terapia, como é o caso das imunoterapias, que são terapias que consistem em manipular o sistema imunológico do paciente para que ele seja capaz de reconhecer e ter uma resposta mais eficaz contra as células cancerosas. Alguns exemplos de imunoterapia são a imunoterapia à base de anticorpos, de citocinas, de vacinas e a terapia celular. A utilização da imunoterapia à base de anticorpos
consistem em utilizar anticorpos que vão inibir alguma proteína ou ativar o sistema imunológico para que ele reconheça e tenha uma resposta mais eficaz contra as células cancerosas. Como exemplo, podemos citar o trastuzumab, que é um anticorpo que vai se ligar ao HER2, que é aquela proteína que está altamente expressa no câncer de mama. Então, quando ele se liga ao receptor de HER2, o HER2 não vai mandar aqueles sinais de proliferação, de migração e sobrevivência para a célula. Outro exemplo também é a imunoterapia à base de citocinas. As citocinas são moléculas que vão auxiliar na ativação e na sobrevivência e na resposta também de células relacionadas ao sistema imunológico, como é o caso das células T. Um outro exemplo de imunoterapia é a imunoterapia utilizando vacinas, que elas são utilizadas para tratar o câncer. Um exemplo é existe uma vacina contra o melanoma, que utiliza-se um vírus que vai infectar especificamente células cancerosas. E quando esse vírus infecta as células cancerosas, essa célula ela vai se romper e liberar fatores que vão auxiliar na ativação do sistema imunológico. Outro exemplo de imunoterapia também é a imunoterapia celular, que é aquela utilizada, por exemplo, em transplante de medula óssea para tratar leucemias. Porém, recentemente, vem sido desenvolvida novos tipos de terapia celular, como aquelas utilizando receptores de antígeno quimérico, os CAR, que são utilizados em, por exemplo, células T, células NK, e que serão melhores abordadas ainda nessa semana da imunoterapia nas próximas aulas.